Mas tem uma linguagem que é universal, que é do amor, né? Eu acho que essa é a linguagem universal, porque nós temos duas meninas aqui, e a mãe e o pai estão aqui, o Alexandre e a Viviane, né? E aí o que é interessante é que elas duas são totalmente diferentes, né? Como você fala, como você age, reage. Eu acho que isso é muito importante, né, para os pais que estão assistindo, para se conectar mesmo com essas crianças do século XXI. Porque, por exemplo, desculpa, quantos anos você tem, Viviane? Eu tenho 42. 42 já é uma geração diferente dela, como totalmente a minha, né? Bem mais antes. Então, assim, o que é interessante para nós observarmos? Quando você era criança, como você foi criada, como você está criando elas, né? E elas são totalmente diferentes. Como é que você está lidando com isso? Não, é um desafio, né? Mas assim, é muito enriquecedor. As duas são maravilhosas, são presentinhos de Deus para nós, né? E realmente, uma é mais sensível, outra é mais alegre, as duas muito amorosas, mas cada uma do seu ritmo, né? E aí esse é o desafio, né, nosso de ter olhares diferentes, mas a gente tem os mesmos valores. Então, assim, aí a gente tem que estar dosando, equilibrando aquilo que é bom para cada uma, né? Sem também ir contra, porque elas têm uma bagagem de outra vida, né? Sim. E aí é que a gente tem que respeitar, e é o grande desafio é esse, a gente tem que respeitar, mas também trazendo como que a gente tem que, nossa missão é criar homens ou mulheres de bem, né? Sim. E aí esse criar homens e mulheres de bem, já que eles trazem uma bagagem, é o nosso desafio de estar plantando a sementinha cada dia. Então a gente faz nosso papel, leva na evangelização, faz a oração todo dia, leituras construtivas, tudo que a gente pode para estar sempre criando um ambiente mais harmônico também, onde elas possam se desenvolver melhor, né? E elas brincam mesmo? Ou Brincam elas estão muito. no computador? Não, Como é na que é isso? verdade, assim, a gente não deixa. Tá. A gente acredita muito que a tecnologia vem para somar, mas na hora certa. Então, assim, realmente eles têm uma facilidade para a tecnologia que a gente muitas vezes não tem. Elas pegam o telefone celular, pegam alguns joguinhos que às vezes eu peço para elas me ensinarem, porque eu não sei. É com uma facilidade de bater o olho e já entender. Mas a gente sabe que nessa fase, né, pelo menos a gente estuda bastante isso para que elas tenham uma formação muito mais do brincar, do construir no concreto, para depois ir para esse mundo tal mais tecnológico. Então, não que elas não brinquem, mas muito pouco. Tá. Eu tento que elas brinquem muito mais com elas, com os bonecas, mas elas gostam de brincadeira assim de rua mesmo, Isso é maravilhoso, né? de parque. Porque o que importa, assim, pelos estudos, né? Principalmente a antroposofia fala muito isso, que até os 7 anos a criança ainda está no plano espiritual. Então, a Isabela ainda está lá e aqui. Ela está descendo ainda, né? O Francisco, então, tá metade lá, metade aqui. Então, o mundo denso, terceira dimensão, é muito pesado para eles ainda. Então, assim, a criança precisa de ter amor, não pode ter briga, não pode ter. É difícil, muito difícil, né? Mas as crianças estão captando tudo, elas sentem tudo. Então, eu sempre falo, criança doente, criança com problema, a família está com problema. Né? Porque a criança, ela é uma captadora de energia de tudo, né? Ela sente o que o pai sente, sente o que a mãe sente. E não adianta falar assim, mas a gente não briga na frente dela. Ela sente a energia do pai ou da mãe. Se o pai está triste, se está nervoso, estressado, né? Às vezes a pai chega estressado ou a mãe. A criança sente isso, não adianta, né? E é importante, e eu quero enfatizar nesse programa isso, vocês aqui, pais, e o Lúcio também, né? O Lúcio também tem filhos pequenos, colocar essas crianças para brincar. Né? A brincadeira, muitas vezes fala assim, mas histórias infantis, as histórias infantis são ótimas, porque isso vai ajudar na criatividade dessas crianças, né? Quando crescerem e tudo mais. O brincar, né, é importante, né? E isso é muito bacana.